Já está tudo com a Thalita lá, até a lotação total já. Acho que temos 99, falta um. E nós estamos vendo. Ô, Thalita, Oi? dá uma liberação geral, pô. Então, eu Só tô... acessa a sala e ele já entra, porque senão não vai dar, não. Sim, então, mas para essas novas solicitações, eu vou verificando se eu consigo liberar um não, tá ok? Compra cartão, sai cartão, baixa a posição do PDF, volte esse curso casteado. Tá? O código joga, talvez colocar uma pessoa diariamente pedindo, que entra na pauta dela. Ó, Adolfo. Oi. Então, só mais um pouco de paciência, a gente já vai entrar. Você não recebeu? Quando você mandou o e-mail? Tá bom. E o seu nome lá tá como o que, o seu e-mail? Tá Adolfo mesmo? Tá. Tenha. Oi? Olá, Não, boa tarde. estão pagando, que a nossa assinatura é essa. E Alberto, quantas Deve pessoas... estar indo. Vai estar indo já. Ô, Andréia, aqui é o Marcos da Fogo de Chão, tudo bem? O limite do Zoom é para 100 pessoas, tá? a gente vai, vamos tentar, o Marcos, entrar no limite, né, o Alberto? É 100 pessoas só. Isso que acontece. Tá entrando de pouquinho em pouquinho. E tem gente ainda que tinha esquecido de fazer inscrição. Enfim, eu sei que não Só que deve estar no meu nome. Só que apareceu o Roberto. Eu gostaria apenas, se me permite, desculpe estar interrompendo, mas se essa conta de Zoom que nós estamos usando, que é de limite de 100, tá certo? Nós estamos usando o gratuito, ela tem um limite de 45 minutos. Se demorarmos muito para começar, vai cair a reunião e nós não vamos conseguir concluir nada. Desculpe, eu só estou dando uma sugestão aqui, porque tem uma questão técnica envolvida aí. Oi, João, a nossa conta não é gratuita, não. Tá? Ela excelente, então ótimo. Paga, e aí ela tem um limite de pessoas... pelo menos eu vou ouvir. Excelente. Ótimo, melhor ainda. Nós também vamos fazer a gravação para disponibilizar para aqueles que não puderem acessar. Muito bom. Lita, peça por gentileza, olha, por favor. Agora eu já pessoas... estou no vídeo, tá? Gente, tem muitas pessoas com o microfone ligado. Tem que desligar todo mundo. Por favor, todo mundo desligar o desliguem os microfones. Do lado... Na barra que está abaixo, do lado esquerdo, é só clicar em cima do mute, e aí ele vai ficar com um cortezinho vermelho, tá? Porque senão realmente nós não vamos conseguir nos organizar, ninguém vai ouvir, e aí isso não vai resultar de uma maneira positiva para a gente. Então, por gentileza, vamos cortar o áudio e o vídeo, de modo que... depois que eu explanar aqui sobre o que precisa ser dito, aí sim, acho que o Alberto poderia até me dizer como isso poderia ser feito de uma maneira mais racional, que depois isso, cada um de vocês vai poder disponibilizar aí para ser feitos questionamentos, um por vez, obviamente, né? E basta que se desclique em cima do microfone para conseguir falar. Não é isso, Alberto? Eu mesmo estava sem som agora. Tá, obrigado. É a seguinte, vamos fazer isso e cada um pode até escrever a pergunta ou dizer assim, eu quero fazer uma pergunta, e aí a gente vai liberando o som de cada um. Tá bom? Tá bom, acho que fica excelente isso, Já estão falando, deixa a Andréia ficar falando. Não, vai ser assim mesmo, tá? Então, enquanto eu estiver falando, nosso pedido gentil para vocês é que
não gravem aqui, não deixem o áudio, desculpa, o vídeo aberto, tampouco o áudio aberto, tá? Vamos deixar tudo silenciado para que vocês possam nos ouvir perfeitamente. Depois que eu terminar aí a minha explanação, aí sim, passo a passo, vocês vão poder começar a fazer os questionamentos, apenas liberando aqui o clique do microfone, tá? Nós já estamos agora com 75 participantes, eu não sei quantas pessoas exatamente confirmaram aí para a Thalita e para o Alberto, mas, Alberto, quando você der o comando, eu começo. Estou esperando mais um pouco, pelo menos, porque tem mais uns 20 aí, para a gente... Uhum. Só mais uns 5 Alberto, minutos. Isso que eu falei, Alberto, eu peço, porque acho que como eu e todo mundo, amanhã começa em São Paulo o fechamento total. E eu parei de reuniões de tomar decisões estratégicas só porque da importância dessa reunião. Acho que é importante a gente não pode demorar muito, porque eu também tenho que cuidar de outras coisas, não só eu, acho que como todo mundo. Acho que a gente... O horário era às 15 horas. Tem 20 pessoas que não entrou, acho que tem que respeitar os 70 que entraram. Desculpe. É a minha forma de entrar. Não, eu também acho isso. Você sabe que eu gosto de cumprir horário. Mas o Eu sei é o seguinte, disso, eu te conheço. O funil está com a gente. A gente está experimentando. Alô? Olá. Alô? Caiu a ligação, eu não ouvi você. Alô? Alô? Agora estou te ouvindo, Roberto. É algum problema, né? De internet também. Hoje o Brasil inteiro deve estar fazendo reunião assim. Bom, Andréia, vamos começar então? 10 minutos. Andréia? Uma audioconferência aqui na ANR, e aí eu termino e eu entro em contato com você, tá bom? Um abraço, até logo. Pronto. Andréia, vamos começar então? Vamos começar, sim. Tá bom. Então, boa tarde para todo mundo. É Alberto da ANR que está falando. Estamos fazendo experimentalmente essas reuniões agora virtuais, então qualquer problema que haja, então vocês vão ter que ter uma compreensão um pouco maior dessa vez. Mas eu acho que vai correr tudo bem. Ia pedir sempre para vocês se policiarem, por favor, para manterem os microfones fechados enquanto a doutora Andréia estiver falando, porque assim não dá eco, todo mundo consegue ouvir bem e não vaza o som da sala de vocês, inclusive às vezes com conversas particulares, que não tem nada a ver com a reunião. E o áudio também, se quiserem liberar ou não. A gente vai fazer essa reunião agora, está previsto que a gente acabe lá pelas 5, se precisar estender um pouco mais de forma a esclarecer tudo que há de dúvida, e há muitas, a gente continua em diante, não tem problema algum. E aí, quem quiser ir fazendo as perguntas, que, por favor, coloque na sala de bate-papo, dizer assim, eu quero fazer a pergunta, e a gente vai tentar ver se isso aqui tem uma certa funcionalidade. E vamos liberando o microfone para que as perguntas sejam feitas após a Andréia falar o que ela vai dizer. Ela vai tratar hoje de 2 assuntos, são as 2 convenções do Sindifest e do Sintoresp. Tá? A MP, como todos viram agora, tinha saído ontem e hoje já o presidente da República parece que já ia vetar. Então não vamos mais abordar isso até que tenha alguma coisa um pouco mais clara no horizonte. Então, Andréia, por favor. Obrigada, Alberto. Então, vamos lá. Já vamos... Vânia Paula está com o microfone aberto. Agora eu vou dedurar, eu posso dedurar. Então, vamos lá. Olha,
Antes de eu começar a falar sobre os ajustes que foram feitos aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são os dois, claro, pelo Brasil afora também, evidentemente, mas acho que de nosso interesse, efetivamente, são essas duas bases sindicais. Antes de eu começar a falar sobre tudo isso, eu gostaria de dizer a vocês que estamos todos bastante sensibilizados com o que está acontecendo. Isso é natural, né? No momento que nós estamos passando, que não foi previsto, tampouco previsível por ninguém. Então, isso tem gerado nas pessoas eu acho que uma grande incerteza, e na incerteza há um medo quase histérico. E agora eu pediria a vocês todos, exatamente, que a gente pudesse ter um pouco mais eu sei que é difícil, de novo, eu ressalto, é um momento que nós nunca passamos, né? Não existe nenhuma experiência parecida, nem aqui no Brasil, nem fora, pelo que nós estamos passando. Então, nós precisamos ter serenidade agora, neste momento, focar efetivamente nos nossos negócios, nos nossos números, e não imaginar o que a empresa do lado vai fazer, porque o que a empresa do lado possa vir a adotar como medida não nos serve, né? Então, é importante que vocês tenham esses números internos, eu sei que vocês já levantaram isso, né? E estabelecer um plano de voo, um voo longo, um voo bastante turbulento, né? Mas a gente precisa se segurar nessa história toda para chegar lá na frente vivo, tá? Então, por isso e peço desculpas a você também pelo excesso de demanda que existe aqui no escritório. Eu não tenho conseguido realmente dar vazão à quantidade de telefonemas, à quantidade de e-mails e WhatsApps que tem chegado com uma série de dúvidas, o que é completamente natural, né? Então, já peço desculpa de antemão, e eu acho que essa nossa conferência, né, nossa audioconferência, vai servir mesmo para que a gente possa arrefecer um pouco as nossas dúvidas agora, arrefecer um pouco os ânimos e traçar uma estratégia racional, tentando tirar a emoção dessa história, racional, do que eu preciso fazer para que o meu negócio continue a andar, né? E a gente consiga, de novo, sair lá do outro lado vivo dessa história. Muito bem. Falando da medida provisória, vocês todos acompanharam, isso aí foi publicado ontem à noite, né? E nós já nos debatemos aqui durante 5, 6 horas sobre a medida provisória. A princípio, ela não ajudou em quase nada as empresas, né? Na parte que poderia ter ajudado, era a parte da suspensão dos contratos de trabalho, ela acabou de ser revogada, né? Até o Carlos brincou, ele nunca viu uma medida provisória ser tão provisória. Agora, o que isso traz para a gente é uma insegurança jurídica muito grande em adotar as outras medidas que estão previstas ali na medida provisória e que eventualmente permanecem valendo. Então, a nossa orientação jurídica é para que vocês não adotem nada do que foi previsto na medida provisória, porque não se sabe se efetivamente o governo vai revogar ela por completo, vai estabelecer alguma outra coisa nos vários itens que ainda ela não foi revogada, tá bom? Vocês verem como nem o governo está sabendo qual é a melhor medida a tomar neste assunto que é tão grave e severo. Então, vamos falar do que nós temos hoje em mãos, tá? O que vocês têm hoje e o que vocês poderão aplicar sem nenhum sobressalto de será que vai ser anulado ou não, tá? Porque foi feito através de um instrumento normativo, são as convenções coletivas negociadas, né, num prazo de 1 semana ou menos até, então foi em ajato, né, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro. Outras bases sindicais também negociaram a jato, então vale a pena aqui um alerta. Tenho loja em outras bases sindicais que não São Paulo e Rio de Janeiro. O que eu faço? Vamos fazer a pesquisa para saber o que falou a convenção coletiva do coronavírus, né?
Porque eu tenho percebido aí que nas outras bases eles não foram tão criativos, eu diria, né? Então, falando São Paulo especificamente, Sintoreft e Sindifest. Foram duas convenções, vocês sabem que o sindicato patronal, né, o sindicato de bares, de empresas, né, de restaurantes e bares e fast foods e similares, é um sindicato patronal só, né, que firma convenção coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores em restaurantes, hotéis, a parte hotéis e bares, e é o mesmo sindicato patronal que firma convenção coletiva com o Sindifest, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Fast Food. É por este motivo que a redação ficou tão parecida, tanto de uma quanto de outra, tá? O que fala a redação dessas duas convenções coletivas? As duas fizeram a previsão de 3 aspectos que são bastante relevantes para o empresariado tentar se segurar um pouco neste momento, né? Então, fez previsão de concessão de férias individuais e coletivas, previsão de redução da jornada de trabalho com a redução de salários, fez a previsão de suspensão dos contratos de trabalho e, por fim, aí sim, esta previsão apenas na convenção coletiva do Sindifest, uma previsão de rescisão do contrato de trabalho. Tá? Então, vamos falar desses 3 aspectos primeiro, que elas são muito similares numa convenção e em outra. Primeiro, os salários devidos do mês, referentes ao mês de março de 2020, as duas convenções permitem que a empresa pague os salários devidos do mês de março até o dia 15 de abril, tá bom? Vamos imaginar a seguinte hipótese. Meu empregado trabalhou 20 dias no mês de março. E depois, no dia 21 ou no dia 22, eu resolvi suspender o contrato de trabalho. Tá? Quando eu devo pagar esses 20 dias de salário? No dia 15 de abril. A partir do momento que o meu empregado parou de trabalhar para mim, porque eu encerrei a minha operação, ou porque não tem mais o que ele fazer dentro da minha loja, este contrato de trabalho, a empresa poderá adotar uma de 4 medidas, né? Ou dar férias, parou de trabalhar, o que eu vou fazer? Ou dar férias, ou suspendo, ou reduzo, ou rescindo. A gente vai falar de cada um deles, tá bom? De novo, salários devidos do mês de março vão poder ser pagos até o dia 15 de abril. Lembrando mais uma vez, salário é salário, gorjeta é gorjeta, tá? As gorjetas permanecem o mesmo prazo de pagamento que estava sendo realizado para os empregados. Pagar uma parte da gorjeta junto com o adiantamento salarial e o pagamento da gorjeta acontecer até o 5º dia útil, né? Então, é importante se atentar para essas palavras agora, né? Salário, gorjeta, porque elas têm tratamento diferenciado, tá? Então, vamos lá falar da concessão de férias individuais ou coletivas, né? As duas convenções coletivas permitiram que as empresas pudessem conceder férias aos empregados, sejam elas individuais ou coletivamente. Eu já vou explicar a diferença entre uma e entre outra, e como é que eu aplico e por que eu aplico. O que é mais vantajoso? O que eu faço? Né? Ambas as convenções dizem que, quando a empresa optar por conceder férias, poderá pagar o volume das férias em até 4 parcelas. O que eu digo de volume de férias? O quanto que representa as férias, né? A média do salário do período aquisitivo, mais a média das gorjetas do período aquisitivo, sobre tudo isso 1/3, e pagar tudo isso em 4 vezes. O primeiro pagamento se dará após a concessão das férias, tá? A primeira parcela vencerá 30 dias após a concessão das férias. Então, a gente está dizendo aí num pagamento de 5 parcelas, na verdade, né? Vou ficar 30 dias sem pagar, ele sai para gozar as férias, só depois eu começo a pagar, tá? Qual que é a diferença de férias individuais e coletivas? Aqui, o instrumento normativo das duas
das duas classes, né, Sintoresp e Sindifest, autoriza que a empresa dê férias individuais, mesmo para aquele empregado que não tem o período aquisitivo completo, desde que seja respeitado, né, o que ele já tem de direito. Então, você liga pro... Tem alguém com o microfone aberto. Flávia do Sushi Papaya está com o microfone aberto. Obrigada. Desde que respeitado, então, o período aquisitivo dele. O que isso significa, né? Vamos lembrar. A cada mês de trabalho do empregado, gera a ele o direito de gozar 2,5 dias de férias. Ao final de 12 meses, ele tem o direito a gozar 30 dias de férias. Vamos imaginar, então, que eu tenho um empregado trabalhando para mim um período de 6 meses, o que significa que ele tem adquirido, para gozar as férias, um prazo de 15 dias. Ele tem 15 dias de direito adquirido de gozo de férias. Posso, então, conceder a ele férias de 15 dias? Posso. Está escrito aqui na convenção coletiva. E parcelar em 4 vezes, e ainda a primeira parcela vencendo daqui a 30 dias após a concessão das férias? Posso. Qual que é a vantagem de eu conceder férias coletivas ou individuais? Olha, é tudo uma questão de fazer conta, né? As férias coletivas, ela pode ser aplicada para toda empresa individualmente. Quando eu digo pode, não é uma obrigação, e isso é a empresa que vai manejar esses instrumentos todos. A uma empresa escolher por férias coletivas, ela está tratando de modo igual todos os trabalhadores. Aqueles que têm um mês de contrato, que têm 15 dias de contrato, que têm 1 ano de contrato, 2, 5, não importa. Ela vai colocar todo mundo de férias. Saiam para gozar as férias. Ótimo, tá? Férias coletivas. Como é que se dá o pagamento? Como é que se dá o cálculo? Do mesmo jeito que eu já expliquei. Salário, média, mais média de gorjeta. Sobre tudo isso, 1/3. O volume eu posso parcelar em 4 vezes, tá? Mas as férias coletivas, ela tem um impacto diferente em cada um dos contratos de trabalho. Então, vamos lá nessa hipótese que eu mencionei, né? O empregado que trabalha para mim há 6 meses, ele tem direito adquirido de gozo de férias correspondente a 15 dias. Muito bem. Se eu resolver dar 30 dias de férias para este meu empregado, significa que 15 dias eu zero as férias dele, não devo mais nada para ele de férias, e os outros 15 dias, tecnicamente, eu tenho que dar a ele como licença remunerada, tá? Sobre licença remunerada, não existe o pagamento do 1/3. Tudo bem? Então, vamos lá. Mas qual que é a vantagem, qual que não é a vantagem? É questão de... A Flávia do Sushi Papai está de novo com o microfone aberto. É questão de fazer contas, tá? Vocês que vão avaliar se efetivamente vale a pena eu zerar todo o volume de férias individual, se vale a pena eu conceder férias coletivas. Já me disseram, Andréia, férias coletivas então é caro, né? Porque eu tenho uma gorjeta volumosa. Eu digo, mas isso vai entrar tudo na conta. De toda maneira, essas férias o empregado tem direito, né? Outras empresas dizem, não, eu prefiro dar as férias agora e zero todas as férias para eles, recebem alguma coisinha, né? Vou pagar parcelado, isso realmente é diferente, e depois eu vejo o que eu vou fazer com este contrato de trabalho. Tudo bem? Então, isso é a concessão das férias individuais ou coletivas. Redução salarial, outra possibilidade que a empresa poderá utilizar nos contratos de trabalho a partir da vigência desta convenção coletiva. As duas, salvo engano, foram assinadas no dia 19 de março. Tá? Durante 120 dias, a empresa pode escolher uma dessas 4 hipóteses que eu estou dizendo a vocês, né? Isso não significa que, se
a situação se mantiver por mais de 120 dias, eu acredito que os sindicatos sentem novamente para conversar e tentem se estabelecer um novo instrumento normativo aí para salvaguarda das empresas e dos trabalhadores, tá? Significa redução salarial, né? Então vamos lembrar do nome, redução salarial, né? Não tem nada a ver com a gorjeta. Redução salarial significa que os empregados estarão trabalhando, né? Quando se fala de salário, se fala em contraprestação por um serviço que está sendo feito, né? Então isso vai se aplicar agora, né, por conta de todos os decretos que nós temos aí, que elas estão pululando os decretos, todo dia sai uma novidade, né? Eu acho que hoje vai se aplicar mais para as empresas de delivery, que são as únicas, a princípio, que estão autorizadas a funcionar. Então, eu vou deixar meus empregados do salão e parte da cozinha em férias, é um exemplo, e vou continuar apenas com o meu empregado em delivery. O que eu posso fazer com eles? Olha, dá para reduzir a jornada de trabalho em 25% e reduzir também proporcionalmente os salários dele em 25%. Tá bom? Isso para os mensalistas. De novo, é salário. E a gorjeta? A gorjeta vai flutuar, como sempre flutuou, na medida do faturamento da empresa, né? Então, a gorjeta não sofre redução. Ela vai naturalmente ter o valor reduzido neste momento que estamos passando e que houve realmente um decréscimo nas vendas. Com a gorjeta não há preocupação, né? O que mais? Meu empregado é horista. Como é que eu faço então com o horista? Olha, o horista tem o salário hora ali dele previsto nas 2 convenções coletivas, né? Então, como é que eu faço essa conta para facilitar? Ao a empresa reduzir a jornada do horista em 25%, automaticamente esse salário também será reduzido em 25%. Eu não preciso fazer a conta de eu reduzo o salário hora, mas não, isso vai dar confusão, tá? É melhor, do horista, reduz a jornada dele, automaticamente ele vai ter e experimentar uma redução dos seus vencimentos também em 25%. Isso é óbvio. Agora, qual que é o limite disso, né? As 2 convenções coletivas tratam como trava do horista uma garantia de 70 horas mensais. Então, vamos imaginar o seguinte cenário: eu tenho um horista dentro da minha loja que trabalha para mim 150 horas, né? E daí já me perguntaram, olha, então eu posso reduzir para 70, né? Não dá, né? Porque precisa se estabelecer essa métrica de redução máxima de 25%, tá? Observando o teto de 70%. O que isso também significa? Vamos lá num outro exemplo. Tem um empregado que trabalha para mim 80 horas. Eu vou reduzir 25% e o teto vai ser ultrapassado. Então, não dá. Para ele, essa redução não vai representar exatamente 25%. Eu tenho que me limitar ao teto que foi condicionado aqui na convenção coletiva. Tá bom? O que mais? As empresas que concedem os benefícios para os trabalhadores, isso vai ter que ser mantido. À medida que eles estão trabalhando, todos os benefícios vão ter que ser mantidos. À exceção da taxa de manutenção de uniforme e do adicional de quebra de caixa, isto na convenção coletiva do Sintoresp, esses benefícios estão fora, a empresa não precisa pagar. Tá? Isso estou falando em redução salarial. Salário significa contraprestação de serviço, portanto, o empregado está trabalhando. E quando eu falo em salário, não tem nada a ver com a gorjeta, tá bom? E tem esse limitador de 25% da jornada, equivalente a 25% do salário, tá? Já nos perguntaram também, mas e se ele vier a receber menos que o salário mínimo
vigente, que nós temos o salário mínimo nacional. Não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque nós estamos observando a proporcionalidade das horas que ele trabalha. O que não daria, e isso realmente seria viciado, esse tipo de procedimento, eu reduzo simplesmente o salário, ele começa a receber menos que o salário mínimo atual e não reduzo a jornada dele. Aí não dá. Mas quando eu estabeleço uma proporcionalidade disso, que é o que está sendo feito aqui, não há que se falar em inconstitucionalidade, tá? Até mesmo porque toda vez que o salário mínimo é editado, já sai ali automaticamente o salário mínimo mensal e também sai abaixo o salário mínimo hora. O que isso significa? Significa que eu posso contratar por hora, desde que eu observe a proporcionalidade das horas que esse empregado vai trabalhar para mim, eu tenho que garantir ali o valor para ele, tá bom? Suspensão dos contratos de trabalho. Então, vejam quantas, né? Já tem duas coisas aí a pensar. Terceira, suspensão do contrato de trabalho. Quando eu digo suspender os contratos, significa que este empregado não vai trabalhar para mim. Eu simplesmente digo, olha, vou encerrar minha atividade hoje, né? Vou fechar as portas, até mesmo porque o Dória mandou fechar, não tem como eu continuar aberto. Então, eu resolvi, ao invés de dar férias, eu resolvo suspender os contratos. As duas convenções coletivas tratam de modo igual a suspensão. Dizem que a empresa, ao suspender os contratos pelo prazo máximo de 120 dias, deve pagar ao empregado valor equivalente à metade do piso salarial previsto na convenção coletiva aplicável à minha empresa. Então, vou repetir. Na suspensão do contrato de trabalho, não há trabalho, o empregado não está trabalhando, mas, segundo a convenção, precisa ser pago alguma coisa para ele. A obrigação da empresa é pagar o mínimo, tá? Existe um mínimo estabelecido. André, eu quero pagar mais. Fica à vontade. O mínimo foi estabelecido, tá? Assim como o máximo de redução também foi estabelecido, 25%. Quero reduzir 20%, pode reduzir. Quero reduzir 10%, na hipótese da redução salarial, tá? Também voltando para cá, suspensão dos contratos. Vou suspender. Faço o pagamento para o meu empregado no valor mínimo estabelecido pela convenção coletiva, que é equivalente a 50% do piso salarial previsto na convenção coletiva a mim aplicável. O que significa isso? Olha, vocês lembram muito bem que a convenção, tanto do Sindifest quanto do Sintoresp, existem 3 pisos salariais possíveis da empresa aplicar, tanto assim que o Sintoresp e o Sindifest fizeram no decorrer dos últimos anos a obrigação da empresa em assinar termos de enquadramento para que pudesse ser avaliado se efetivamente a empresa poderia aplicar o piso mais baixo. Então, a gente teve que demonstrar o quê, né, para o sindicato, só lembrando essa história, que a empresa tinha uma gorjeta implantada, que a empresa tinha uma gorjeta implantada e sugerida a mais de 12%, ou que se ela não tivesse gorjeta, né, ou tivesse gorjeta sugerida de 10% a 11,9%, ela deveria, então, oferecer um outro benefício para que ela pudesse usar o piso mais baixo, né? Hoje, o piso mais baixo, se eu não estiver falando besteira do Sintoresp, está em R$ 1.230, tá? Para as empresas que vão poder utilizar este piso diferenciado número 1, que é o mais baixo. Então, o que significa? Eu vou ter que pagar para os meus empregados que estão com a suspensão do contrato de trabalho, portanto, eles não trabalham para mim, R$ 600 por mês. A título de salário, Adolfo Gorenstein está com o microfone aberto. E uma outra pessoa que está com o nome de iPhone também está com o telefone aberto. Obrigada, Adolfo. Este valor a ser pago para o empregado, tá, depositado na conta dele, não tem o caráter salarial, não é salário.
Porque não há contraprestação de serviço. Eu estou indenizando a ele, tá? Eu deixo ele em casa e estou pagando para ele uma indenização. O que isso significa? Não há nenhum impacto reflexo, portanto, na folha de salário da empresa, seja quanto aos aspectos trabalhistas, seja quanto aos aspectos fiscais, né? INSS, imposto de renda, fundo de garantia, 13º, nada. Não há nenhum impacto, tá? Vamos avançar. Posso adotar a suspensão do contrato de trabalho para todos os meus empregados, inclusive aqueles empregados que são gestantes, acidentados, cipeiros, contrato de experiência, contrato por prazo determinado. Eu posso fazer isso? Olha, se essa é a medida que você escolheu, a suspensão dos contratos, pode e deve, né? Mas qual que é a diferença que uma suspensão do contrato de trabalho em um contrato onde existe estabilidade no emprego ou num contrato em que existe um prazo determinado, né? Tecnicamente, quando eu suspendo o contrato de trabalho, a contagem do período da estabilidade também é paralisada, né? Então, vamos imaginar uma grávida que está no 6º mês ali da gravidez, portanto, ela tem ali a garantia de emprego. Quando eu suspendo o contrato dela, essa contagem do prazo estabilitário, né? Lembrando, estabilidade gestante é desde a concepção da gravidez até 5 meses após o parto, né? Então, se eu suspendo o contrato dela, eu suspendo a contagem do período estabilitário. Este é o correto, tecnicamente, a fazer. As empresas vão fazer assim? Talvez não. Talvez vão contar direto, né? E assumir o risco de eventual demanda lá na frente, né? A mesma coisa acontece com o cipeiro, a mesma coisa vai acontecer com as pessoas que têm alguma instabilidade no emprego. Vou suspender um contrato de experiência ou um contrato por prazo determinado. O que vai acontecer com esses contratos? Do mesmo jeito que vai acontecer com um contrato de um empregado estável, né? A suspensão da contagem desse período determinado, tá bom? Ah, Andréia, mas eu vou rescindir então agora com o meu empregado que está com um contrato de experiência, é pouquinho, eu vou pagar. Tudo bem. O que eu quero dizer com isso? E isso tem me perguntado bastante também as pessoas. Eu posso adotar na minha empresa várias alternativas que me foram colocadas aqui? Posso, de 1/3, vamos imaginar esse cenário, de 1/3 reduzir a jornada e salário, do outro terço colocar em férias, e do outro terço suspender os contratos de trabalho? Não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Posso colocar todo mundo em férias? Pode. Posso suspender todo mundo? Pode. O que vai variar essa minha decisão? Qual é a melhor decisão a ser tomada entre os vários instrumentos, vamos dizer, cartas, que agora vocês têm na mão, tá? E, de novo, a gente está contando só com isso agora, né? Não sei quando o governo irá editar alguma salvaguarda aí para as empresas. Estamos todos em compasso de espera. Enquanto isso não acontece, decisões precisam ser tomadas. E elas deverão ser tomadas de acordo com o amparo jurídico que vocês têm aqui, tá? Esta decisão de eu reduzo de alguém, suspendo de outro, dou férias, etc., é uma decisão interna de vocês, avaliado, no mais das vezes, estratégia de fôlego financeiro. Qual é o meu caixa hoje? Ou o meu caixa é bom hoje, mas eu preciso passar por um tenebroso inverno. Então, o que é melhor agora? O que eu tenho que fazer? Tá? As empresas que concedem na suspensão do contrato de trabalho, as empresas que concedem plano de saúde e odontológico deverão manter esses benefícios. Daí já me perguntaram também, mas Andréia, ele não está trabalhando, por que eu vou ter que pagar esses benefícios, né? Que os benefícios estão vinculados, né, a princípio, diretamente vinculados ao trabalho do empregado. Eu digo, sim, mas primeiro que isso foi convencionado. E vamos falar a bem da verdade.
né? Foi condicionada à obrigação da continuidade desses benefícios. Ainda que assim não fosse, esses dois benefícios, nesta altura que estamos vivendo, né, onde efetivamente os empregados talvez mais necessitem de uma assistência médica, em hipótese alguma eles devem ser cancelados. Tá? Pode cancelar cesta básica, ticket de refeição, vale transporte, obviamente, isso não vejo problema. Agora, em relação a esses dois benefícios, não suspendam. Tá? Isso realmente vai dar problema se o empregado precisar utilizar lá na frente. Tá? É importante, né, que haja o aceite do trabalhador em relação a essa suspensão. Caso ele não aceite essa formalização, ele pode falar, eu não quero isso. Né? Então, nessa hipótese, nasce para a empresa a possibilidade de rescindir o contrato por mútuo acordo. Aquela hipótese, então, que a empresa não pagaria metade do aviso prévio, pagaria metade da multa fundiária, os 20%, o empregado saca 80% do fundo de garantia e não recebe o seguro-desemprego. Esta medida aqui, de a empresa fazer com o empregado um mútuo acordo, o que nós temos percebido no mais das vezes é que não tem sido realmente aceita pelos empregados, porque eles temem ficar sem receber o seguro-desemprego. Tá? Então, não tem se mostrado muito efetiva a hipótese de ajuste do mútuo acordo. Tá? E, por fim, a rescisão dos contratos de trabalho, a possibilidade de rescindir os contratos de trabalho de um jeito diferente do que a lei diz, isso só veio através da convenção coletiva do Sindifest, diz que as empresas vão poder, neste prazo, né, dos 120 dias, rescindir os contratos de trabalho sem ter que pagar o aviso prévio. E a multa do fundo de garantia, ela só vai ser devida na proporção de 20%. Então, vamos lá, que diz a cláusula da convenção coletiva do Sindifest? Faço a rescisão deste meu empregado, o volume rescisório excluindo o aviso prévio, eu posso parcelar em 6 vezes, tá? E a multa de 20% sobre os depósitos fundiários vão ser pagas para o empregado em 2 parcelas, vencíveis no 7º mês, depois deste parcelamento da rescisão contratual em 6 vezes. E fala mais ainda. Caso a empresa, finalizados 180 dias, né, para pagar em 6 vezes, então, a rescisão, finalizados 180 dias, ele quiser recontratar este empregado, ele poderá recontratar sem ter que pagar a multa fundiária de 20%. É por isso que ela foi diferida para o 7º mês. Tá? Situação esta da rescisão contratual que o Carlos Augusto tentou negociar no Sintoresp e ainda está tentando negociar. Tá? Então, vamos ver o que ele consegue. Se ele não conseguir negociar uma convenção coletiva, nos mesmos moldes que foi negociada aqui no Sindifest, ou até mesmo um pouquinho diferente, me parece que através de acordos coletivos, né, acordo que é feito entre a empresa e o Sindicato dos Trabalhadores, a gente pode conseguir alguma coisa. Tá? Então, de novo, e vou repetir só a história da rescisão contratual que existe no Sindifest, que nós estamos tentando, Carlos Augusto, negociar no Sintoresp. A empresa, nesse prazo de 120 dias, se quiser rescindir o contrato de trabalho de empregados no Sindifest, vai poder excluir o aviso prévio e excluir a multa de 40%. O volume que sobra, eu vou poder parcelar em 6 vezes
E no 7º mês, eu tenho a opção de ou pagar a multa do fundo de garantia de 20% em 2 vezes, 10 e 10, no 7º mês e no 8º mês, ou então chamar este empregado, então, readmitir esse trabalhador e não pagar a multa fundiária, tá? Então, é isso. Estamos tentando, junto ao Sintoresp, fazer passar esta cláusula da convenção coletiva, que foi ajustada no Sindifest, no Sintoresp, através de uma convenção. Se nós não conseguirmos, nós vamos tentar individualmente, empresa por empresa. Isso já foi dito pela diretoria do Sintoresp, ao Carlos Augusto. Tá? Quando ele vai tentar isso? Olha, o Carlos começou a entrar em contato com o presidente e a diretoria do Sintoresp exatamente ontem. Ontem à tarde eu acompanhei tudo isso, as negociações entraram aí pela noite, pela madrugada e permanece hoje, né? Então, talvez hoje à tarde, talvez amanhã pela manhã, a gente tenha alguma devolutiva do sindicato em relação a isso, tá? E por fim, no Rio de Janeiro, o Sindicato Patronal do Rio de Janeiro, que é o Sindirio, também firmou convenções coletivas idênticas, tá? Com o SIGABAN, que é o Sindicato de Garçons, Maîtres e Barmans, e firmou convenção coletiva com o Sindirefeições, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Fast Food, todo o pessoal da Brigada da Cozinha, etc. E pronto. Então, existem 2 convenções coletivas lá no Rio de Janeiro, mas com o mesmo teor. A convenção coletiva do Rio, ela foi razoável também, mas no que diz respeito à redução de salário e suspensão do contrato de trabalho, ela não ajuda muito a empresa. Na medida que, na hipótese de suspensão dos contratos de trabalho, ela determina a suspensão de 25%. Então, isso não é razoável. O que a Ana Maria fez, então? A Ana Maria, que conhece bastante lá os 2 presidentes, tanto do SIGABAN quanto do Sindirefeições, negociou lá para várias das nossas empresas, já está em franca negociação e assinatura, a hipótese de suspensão contratual mais benéfica, que diz o seguinte, né? A empresa vai poder suspender os contratos de trabalho e vai ter que pagar ao empregado, né, mensalista, um valor não inferior a 75% do piso salarial, e este valor vai ser lançado como abono, diferentemente do que está previsto na convenção coletiva. Portanto, se vocês precisarem ajustar esta condição aqui especial de suspensão do contrato de trabalho sob a forma de abono, precisa entrar em contato com a Ana Maria. Eu não sei se a Ana Maria está nos ouvindo, ela deve estar meio enlouquecida lá no Rio de Janeiro também, acho que ela não entrou no call. Mas depois a gente passa o contato delas para vocês, para tirar eventual outra dúvida do que acontece no Rio. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que está todo mundo aí lotado de trabalho e de afazeres e de decisões a tomar, mas eu estou aqui disposta a responder eventuais dúvidas que vocês tenham em relação a isso. Está chegando um monte de pergunta aqui, perguntando sobre taxas, uma série de coisas. Eu não sei se vocês querem, Alberto, me ajuda a organizar isso. Posso? Deixa eu te fazer, então, um pouco de ordem aqui. Sim. E começar com algumas perguntas até por antiguidade aqui. Uhum. Se for repetitivo, você também já refere, por favor. Uhum. Suspensão salarial, mantém contribuição assistencial? Não. Não. Se alguém que continua trabalhando fica doente, posso cancelar alguém que está suspenso? Eu acho que eu não entendi a pergunta, mas deixa eu ver se eu vou ler de novo, ver se eu entendo isso aqui. Assim, se alguém que continua trabalhando, está normal, ele cai doente, ela pode pegar alguma pessoa que estava suspensa e trazer de volta para o trabalho para repor? Ah, sim, uma boa pergunta. Foi a Valéria que fez essa pergunta. Foi. Né? É importante também dizer o seguinte, tá, gente? Em qualquer momento, vocês vão poder manejar essa história aqui na medida dos acontecimentos,
coloquei todo mundo em suspensão contratual. Só que aí o meu negócio começou a retomar devagarzinho. Foi liberado delivery, agora liberou 10% do meu restaurante, agora liberou 30%. O que eu faço? Então, eu começo a retomar esses contratos de trabalho. Portanto, a suspensão, né, ela vai poder também ser paralisada e pegar esse empregado para trabalhar de volta. Bom, outra. Se reduzo 25% da carga horária, devo cancelar momentaneamente o banco de horas ou posso manter? Então, o banco de horas, na verdade, né, ele tem sentido se o empregado faz hora extra, né? Se eu estou reduzindo a jornada dele, eu acho que essa é a pergunta, não faz muito sentido eu operacionalizar meu banco de horas, não é? Não. Vamos lá, outra. No caso de colaboradores que possuem a coparticipação da qual a empresa teria que descontar, qual seria a orientação? Sim, uma boa pergunta também, né? A empresa subsidia 80% de um plano de saúde e os outros 20% é de obrigação de subsídio do empregado, né? O que fazer? Olha, comercialmente, o empregado ele é responsável também por pagar o plano de saúde. Então, esse desconto dos 20% do subsídio do plano, a empresa pode continuar fazendo. A pergunta é, será que eu devo, nessa altura dos acontecimentos, será que eu suporto este período aí, enquanto estamos passando por essa turbulência, e eu pago os 100% do plano? Se vocês quiserem fazer isso, eu não vejo problema algum neste momento, né, desses 120 dias, a empresa suportar 100% do plano de saúde e deixar este valor como um empréstimo que o empregado eventualmente possa vir a querer pagar depois. Tá? Esse manejo pode ser feito, não tem problema nenhum. Andréia, não vou depois não vou nunca descontar do empregado disso. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Tá bom? Próxima. A suspensão começa a valer após a coleta de assinatura do funcionário? Sim. Convoco os funcionários para virem assinar. Se não vierem assinar o termo, mando e-mail, mando WhatsApp. É uma boa pergunta também, porque muitos empregados já estão em casa já há bastante tempo, né? Então, não tem problema que essas comunicações, pelo período que a gente está passando, que essas comunicações sejam feitas eletronicamente, seja e-mail ou WhatsApp. Hoje o WhatsApp, hoje não, né? Já há bastante tempo, é havido como um meio de prova, o juiz aceita isso, né? Agora, veja, como manejar isso, né? Isso foi muito, isso aí realmente é RH puro, né? Como é que eu aviso o meu empregado que agora ele está de suspensão do contrato de trabalho e vai receber R$600, né? Eu acho que o ideal seria entrar em contato com todos eles, dar uma pequena explicação pelo telefone e dizer, olha, tudo isso que eu disse a você, eu vou comunicá-lo agora por WhatsApp, né? Isso já é feita a formalização da suspensão. Agora, evidentemente, se as empresas conseguirem fazer com que o empregado assine essa suspensão contratual, ótimo. Se não assinar, não tem problema. Basta a ciência do empregado em relação à suspensão contratual. Uma vez só tá bom. Aviso. Uma vez só tá bom. Por isso que eu acho que é importante ligar. Eu sei que isso, né? Às vezes, mas eu tenho 1000 empregados, André, como faz isso? Aí não vai ter muito jeito, né? Vai ter que fazer uma comunicação expressa por mandar o WhatsApp mesmo, ou mesmo e-mail. Né? Tem uma outra pergunta aqui, que a Valéria também fez, ela é a pergunta número 3, acho que pulou. Quem fica trabalhando, posso gerar uma gratificação para compensar gorjetas sem gerar tributações e encargos?
Então, eu acho que até poderia, não vejo problema nisso em a empresa querer pagar alguma coisa ali a mais para ele, né? Por exemplo, você, o que pode fazer? Vou reduzir, então, 25% da jornada, mas mantenho o salário integral, não reduzo o salário dele. É uma forma de compensar, não tem problema nenhum, tá? Agora, lembra, né? Se a gente fizer a redução da jornada com a manutenção do salário que eu vinha pagando a ele, todo esse volume de salário vai ter um impacto reflexo na folha, no 13º e etc. Não, André, eu não quero pagar como salário, eu quero pagar como abono, ou que não tenha nenhum impacto reflexo. Eu acho que isso pode ser feito sim, até mesmo porque a gente está imaginando que esse período seja curto, né? E é importante lançar isso como abono indenizatório, para não gerar, tentar não gerar nenhum impacto na folha e nos impostos lá na frente, como meio de compensar esta perda aí em relação à gorjeta que eles vão ter. Bom, Sueli, a empresa pode ao mesmo tempo ter funcionários de férias, suspensos e ainda ter os que estão trabalhando no delivery, com redução de carga horária? Sim, é como eu respondi, né? A empresa vai poder adotar todas essas medidas que foram previstas de acordo com o movimento da sua casa. Tem gente que não gosta que eu fale casa, tem que ser restaurante, loja. Tem que ser de acordo com o movimento e de acordo com também o fôlego financeiro, né? Qual é a melhor medida a tomar em cada situação que eu estou vivendo. Durante a suspensão, deve-se cancelar os benefícios como vale alimentação? Sim. Qual a orientação sobre os exames demissionais, que a MP citava 180 dias para resguardar o empregador? Eu não vou falar sobre a MP, né, Estel, porque eu acho que é uma insegurança é uma insegurança jurídica muito grande a gente tratar de uma medida provisória, como o Carlos mesmo brincou, tão provisória assim, tão capenga. Agora, eu não vejo nenhum problema em esses exames demissionais ficarem suspensos, tá? A gente está vivendo um momento de uma crise econômica motivada por uma crise de saúde muito aguda, onde as pessoas estão dizendo para a mobilidade ficar extremamente reduzida. Então, o que eu acho, Estel, é que esses exames demissionais, se vier a dar algum problema lá na frente, de infração administrativa por não ter sido feito isso tudo vai ser muito relativizado, quero acreditar, ou seja, isso não vai ser passível de multa administrativa, ou mesmo se houver a imposição de multa, eu penso que existe uma grande chance de defesa da empresa em relação a tudo isso. Rescisão contratual em período de experiência pode ser sem a multa dos 50% do período restante? Rescisão contratual. Olha, aí depende, né? Se você está no Sindifest, você vai... não, aí não, viu, Paulo? Aí não. Porque a hipótese de rescisão contratual, na verdade, ela foi tratada aqui, é a possibilidade de você parcelar. Então, o que você vai poder fazer é parcelar os valores. Mas a multa decorrente da rescisão antecipada do contrato de experiência, isso não tem nada a ver com a multa fundiária, tá? Agora, você pode se valer, sim, perdão, do parcelamento das verbas rescisórias, se a sua loja tiver aí vinculada ao Sindifest. Qual salário piso deve ser considerado em caso de suspensão do contrato? Vale para todos os níveis salariais, ou seja, salário de 5.000, eu pagaria 50% do piso? É isso mesmo, Vanderlei. Lembrando o seguinte, Vanderlei, o que está na convenção coletiva é o valor mínimo estabelecido. O mínimo estabelecido. Eu parto dali para mais, né? Mas, se a empresa quiser adotar para todos os trabalhadores o valor
Na suspensão contratual, portanto, de abono indenizatório, né? Metade do piso salarial que eu estou vinculado, isso vai servir para quem ganha R$1.000, para quem ganha 2, para quem ganha 10. Ah, mas não é justo? Verdade. Então, se a empresa quiser conceder um valor maior, né, para aqueles empregados que têm um salário um pouquinho maior, não tem problema nenhum, tá? O mínimo foi previsto na convenção. Como fica a multa do fundo de garantia nas rescisões? Pode pagar em quantas parcelas? A Sueli falou, tem obrigatoriedade de pagar vale-refeição para quem estiver em férias e suspensão? Não. Nas rescisões, a multa do fundo de garantia fica como? E pode pagar em quantas parcelas? Olha, Sueli, é porque acho que isso aqui ela perguntou para mim, né, antes de eu ter falado das hipóteses de rescisão contratual que existe no Sindifest e no Sintoresp. Então, acho que isso aqui já está respondido, né? Vamos lá, Vanderlei. Então vai lá. Em relação ao processo demissional, a parte burocrática de homologação para acesso ao saque do Fundo de Garantia e Seguro-Desemprego irá necessitar da homologação? Não, a homologação ela já foi afastada, né, a obrigatoriedade, nessas duas categorias que a gente está tratando, tá? Delivery não tem gorjeta, como fica? Então, gorjeta está vinculado diretamente ao faturamento, né? Gorjeta não é salário. A funções de confiança, Érica pergunta, funções de confiança, poderemos reduzir a jornada e salário em 25%? Haverá opções de negociação individual com essas funções? Olha, vamos lembrar o seguinte, né? E daqui a pouco o sindicato também vai encerrar as alterações lá. Ontem à noite eu fiquei sabendo que o hotel escola do Sintoresp vai virar hospital. E muito provavelmente toda a diretoria agora vai se recolher. Negociações individuais e específicas com o sindicato, eu acho que a gente afunilou a história só mesmo para prever a hipótese de rescisão contratual, nada além disso, tá? Agora, se você quiser estabelecer com o seu empregado individualmente, avaliado aqui o teto mínimo previsto na convenção coletiva, dali para cima é negociação interna de vocês com os trabalhadores, tá? Valéria, então a regra de salário mínimo segue a proporção de horas trabalhadas? Posso pagar menos que o salário mínimo? Sim, eu já respondi isso, tá? O delivery não há gorjeta. Para os ativos ficará dispensado o débito da taxa de gorjeta? Eu não entendi a pergunta. Delivery não há gorjeta. Para os ativos ficará dispensado o débito da taxa? Mas que débito da taxa? Eu não entendi. Se puder reformular, eu agradeço. Érica. Valéria, a rubrica específica que lanço para suspensão será abono indenizatório? Exatamente, Valéria. Abono indenizatório, se couber ainda no olerite, conforme previsão da convenção coletiva. É isso mesmo, tá? Não conta tempo de serviço, não gera INSS, fundo de garantia, nada disso. Essa indenização não deve ser lançada? Olha, deve, né? Assim, todos esses documentos e papéis e etc., eles vão continuar a ser gerados, né? Ele só para de ser gerado se houver realmente a rescisão do contrato de trabalho. Caso contrário, em férias tem o recibo de férias e aviso, em trabalhando com redução vai ter um olerite, e na hipótese de suspensão também vai ser lançado um olerite, mas com a rubrica abono indenizatório. Andréia, a Érica já especificou. São aqueles R$13 que tem débito na folha. Não. Pode paralisar. Tá bom. Essa indenização não deve ser lançada... Não, desculpa. A suspensão de contrato de trabalho paralisa a contagem de tempo? Paralisa. No caso do abono indenizatório, também não tem desconto da contribuição assistencial? Não. Na hipótese de abono, vamos então estabelecer esta regra, né? O abono, ele não é nem para bom nem para ruim. Então, o abono, como não é salário, né, não daria, tecnicamente, para descontar essas contribuições, não dá para descontar INSS, não tem nenhum outro impacto reflexo. Por que sobre o abono eu conseguiria descontar, então, o percentual de custeio que o empregado está obrigado e ficou obrigado a pagar, né? Porque isso é uma relação comercial
de obrigação do empregado junto ao plano de assistência médica e empresa, que é paralela à questão trabalhista. Tá? Então, ele permanece com essa obrigação comercial. Tanto assim é verdade que se a empresa não quiser subsidiar os 100% e o empregado não tiver condições de pagar, esse plano pode vir a ser cortado. Tá? Vamos lá. Aprendiz também podemos suspender? Sim. O aprendiz é um empregado como outro qualquer, com um contrato por prazo a termo, né, e com as especificidades inerentes a um contrato de aprendizagem. Como ficaria a pensão alimentícia no caso de se pagar abono? Uma boa pergunta, Estel. Eu oriento que se veja o que está previsto no ofício encaminhado pelo juiz à empresa para a determinação do desconto da pensão alimentícia, tá? Muito provavelmente não tem nenhuma determinação de desconto sobre abono, e só sobre salário, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, se a determinação somente for sobre desconto sobre salário, sobre o abono, vocês não vão descontar nada. Luiz, como fica a coparticipação do colaborador? É a história do plano de saúde que eu já respondi, e que permanece igual, né, o percentual de custeio pelo empregado, salvo se a empresa quiser pagar os 100% e depois tentar reaver esse valor com o empregado através de um empréstimo antecipado, alguma coisa do gênero, tá? A Xande pergunta, qual o benefício? Aí eu já não sei o que a Xande quis dizer com isso. Só posso fazeres, também não entendi. Estagiários e aprendizes podem seguir as mesmas regras de redução de jornada e salário? Pode-se aplicar a bônus para eles? Adriana, estagiário não é empregado, né? Tecnicamente, estagiário não está adstrito à CLT, tampouco adstrito às regras que estão previstas aqui na convenção coletiva. Agora, nada impede, né, nesta altura dos acontecimentos, que vocês possam reduzir a bolsa ali deles, vinculado também à jornada ali que ele estaria trabalhando para você, tá bom? Mas ele não está embaixo da proteção aqui da convenção coletiva, está um pouco embaixo da proteção da CLT. Convênio farmácia pode ser cancelado? Penso que pode, viu, Leandro? Não tem problema nenhum. Se na recontratação o funcionário não quiser voltar, eu devo pagar a multa de 20% ou pego uma carta do empregado e não pago nada? Não, se ele não quiser voltar, a empresa precisa pagar os 20% em 2 parcelas de 10% no 7º e no 8º mês. As taxas de pagamento ao sindicato serão suspensas? Sim, se o empregado não estiver trabalhando, não tem como descontar dele uma taxa de contribuição assistencial. Se ele estiver trabalhando, sim. Precisamos dessa negociação da rescisão do Sintoresp. Sim, estamos tentando. Os empregados precisam de seguro-desemprego e a empresa precisa parcelar e ter essas verbas reduzidas. O artigo 486, que trata das rescisões no caso de paralisação, está em vigor na situação que estamos passando? A Érica está perguntando isso. Olha, ontem a gente falou bastante, domingo, a gente falou bastante sobre essa hipótese da aplicação do artigo 486 para as empresas, em razão da determinação do governo estadual para fechamento das atividades, né? Eu penso o seguinte, a empresa, se quiser invocar esse artigo 486, ela deve automaticamente rescindir o contrato de todo mundo, para demonstrar, e ficar bem demonstrado efetivamente, que a paralisação gerada pelo poder público, né, pelo governo do estado de São Paulo, e agora acho que o Bruno Covas também determinou a mesma coisa, que trouxesse a necessidade da empresa, ou seja, paralisação pelo governo, que trouxe para a empresa a necessidade de rescindir o contrato de trabalho dos meus empregados, né? Agora, por quê? Porque senão, se a rescisão não é feita para eu utilizar o 486, ou seja, não pagar aviso prévio, nem os 40% do fundo de garantia, para eu utilizar esse artigo da legislação, eu teria que demonstrar documentalmente que a ordem do governo é que me
desagou nessa minha quase imposição de ter que rescindir com todo mundo. Tá? Se não houver essa agilidade nas rescisões contratuais, pode acontecer de, numa contestação do governo, né, na ação trabalhista, que o empregado vai ter que mover para tentar receber o aviso prévio dos 40%, pode ser que, se não houver essa imediatidade, o juiz entenda, então, que essas indenizações ficariam a cargo da empresa e não do governo estadual. Tá? Então, precisa tomar cuidado. É um artigo que existe, sim, na CLT, mas é um artigo bastante tinhoso, eu diria. A gente tem muito pouca decisão da jurisprudência sobre a aplicabilidade deste artigo, né? Até mesmo porque o que a gente está vivendo a gente nunca viveu. Agora, a maioria das decisões apontam efetivamente para uma obrigação da empresa em pagar isso, né? Agora, na negociação coletiva que o Carlos está fazendo, ele está realmente tentando negociar uma situação em que a empresa possa se beneficiar de um parcelamento com a exclusão de, eventualmente, a multa e o aviso prévio. Tá? Isso não foi assinado ainda pelo Sintoresp. Nós estamos em negociação e vocês serão avisados. Olha, eu nem vou responder o que a Erika perguntou, porque aí a gente precisa trabalhar em crises. Em situação de crise, a gente precisa viver e tentar decidir alguma coisa do que acontece hoje. Vocês mesmos estão vendo a velocidade das informações e medidas governamentais que estão saindo. Não vamos conjecturar sobre o que vai acontecer amanhã ou um mês, né? Então, se sair a nova MP, eu não sei, e nem como ela virá e nem quando virá, tá? Sobre o mútuo acordo, tem alguma possibilidade de parcelamento? Olha, se for pela rescisão, se a sua loja estiver no Sindipest, sim, segue a mesma ordem de parcelamento que lá já existe. Bianca, para os benefícios custeados pelo empregado, como academia e plano odontológico, posso descontar do valor pago para os casos de suspensão? Já respondi, Bianca, pode, né? E claro, isso talvez o empregado mesmo peça para você parar de descontar e cancele o plano. Nessa hipótese, é importante pegar uma declaração do trabalhador. Samanta, no que compete férias, está escrito que no ato da concessão deve ser pago o saldo de salário. A senhora disse que o saldo de março posso pagar até 15. Se coloca a pessoa de férias hoje 23, esses 22 de saldo pago quando? Olha, aí você precisa ver, né? Se este empregado entrar em gozo de férias, logo após ele terminar ali, por exemplo, parou de trabalhar no dia 15, né? E você vai dar férias para este empregado, esse saldo de salário, segundo a convenção coletiva, precisa ser pago no início do gozo das férias dele, tá? Então precisa ver o momento que você vai escolher entre dar férias ou não. Ah, não vou dar férias para ele, eu vou trabalhar até o dia 15, né? Vamos imaginar, trabalhei até o dia 15 e a partir do dia 21 eu vou suspender o contrato. Quando que eu pago esses 20 dias? Aí sim, você pode pagar até o dia 15 do 4. Agora, não, trabalhou 20 dias, no 21º dia de março eu resolvo então dar férias. Aí eu vou para a regra das férias, onde diz que então este pagamento do saldo de salário deve acontecer no momento ali da dação das férias, tá? Abono indenizatório pode ser sobre o piso de ingresso? Pode, Clarice, é o que a gente está falando, tá? É o piso que a empresa está adotando naquele momento para o empregado. Se o empregado tiver em piso de ingresso, a empresa pode aplicar os 50% sobre o piso de ingresso. Quem tem dependente do plano? Agora também, deixa eu só fazer uma parte, né? O piso de ingresso para o outro, a diferença vai ser R$100. A gente está falando de uma diferença de R$50, né? Ao invés de pagar R$550, a empresa pagaria R$600. Eu sei que R$50 pode fazer diferença, mas talvez faça mais diferença para eles agora, empregado, tá? Então, eu sei que isso, de novo, no final das contas, isso pode parecer relevante, mas acho que se a empresa puder efetivamente garantir pelo menos um mínimo do que está previsto ali no piso, sem considerar o piso de ingresso, talvez fosse mais razoável. Quem tem dependente no plano e é descontado o valor do salário, podemos descontar o dependente? Segue as mesmas orientações que eu disse antes, tá?
Quem está trabalhando por teletrabalho, com equipamentos e vínculos junto à empresa, deve formalizar? Sempre formalizar, Estel. A assinatura pode ser com data retroativa, eu imagino que seja por conta do teletrabalho. Pode, não tem problema. Para colaboradores com menos de 6 meses, qual a diferença entre incluir nas férias coletivas e suspender os contratos de trabalho? É possível pagar 1/3 de férias no final do ano? Olha, Tiago, como eu disse no começo, agora vocês precisam avaliar cada uma das hipóteses, né, que foram apresentadas aqui, suspensão, férias coletivas, redução de jornada com salário, etc., e ver o que mais faz sentido para vocês, sob o ponto de vista de gestão e econômico, obviamente, né? E pagar 1/3 no final do ano não dá de acordo com as duas convenções coletivas. Foi autorizado aqui o parcelamento em 4 vezes, né? A contar de 30 dias da concessão das férias. Então, a gente está falando aí num parcelamento de realmente 5 meses para pagar as férias. Como resguardar a empresa para que a suspensão não venha a ser quebrada através de acesso por colaboradores a e-mails internos? Então, mas aí que tá. Esses e-mails internos é o quê? De falar de trabalho? Olha, a suspensão significa que o empregado não vai trabalhar, em nenhuma hipótese, né? Se ele começar a trabalhar, vocês começam a correr o risco de, neste período da suspensão, vocês serem obrigados a pagar salário. Então, o empregado suspenso está suspenso mesmo. Quer que ele volte a trabalhar? Suspenda a suspensão dele e volta a trabalhar. Né? Voltando a trabalhar, o que eu faço com ele? Eu posso reduzir jornada e salário. Tá bom? Tem um funcionário que abandonou o emprego desde 5 de março. Posso dar justa causa? Olha, isso aqui é procedimento normal, né? Ele chegou a dizer o porquê que ele não veio mais trabalhando dia 5, a empresa mandou telegrama para ele e etc. A princípio pode, né? É que se você for considerar aí a suspensão do contrato de trabalho antes do término do período de 30 dias a ser considerado abandono de emprego, esse abandono de emprego vai poder vir a ser questionado lá na frente, né? Então, começou a faltar no dia 5, eu suspendi o contrato no dia 20, né? Então, esses 15 dias, tecnicamente, a empresa deveria considerar apenas como faltas não justificadas e descontar o período dele. Agora, como caracterização de abandono, a depender do que a empresa fez, né, tomou atitude de continuar com o contrato ou de suspender ou de dar férias, pode vir a ser caracterizado como abandono. Precisa olhar o caso a caso. Há alguma possibilidade de recontratação em 1 ou 2 meses de empregados que forem desligados? Olha, pelo Sindifest já respondi. Sim, né? Ao final desse prazo aí de 6 meses, para a empresa não ser obrigada a pagar os 20%, sim. Há risco dessas decisões, tipo redução da jornada, serem revogadas? Não entendo que existe esse risco, desde que vocês adotem o que foi previsto aqui na convenção coletiva. Podemos fazer um rodízio das suspensões a cada 15 dias? Sim. Com quanto tempo de antecedência deve informar o colaborador sobre a suspensão? O ideal é que seja no mesmo dia ou 24 horas antes, mas a gente está falando, né? As pessoas já não estão mais indo trabalhar. Então, a comunicação pode ser feita eletronicamente, né? Contrato de experiência, podemos finalizar nesse período normalmente? Sim. Como fica o E-Social com relação ao parcelamento da rescisão e a multa de 20%? Olha, Adriana, me parece que todas essas questões de lançamento de informações no E-Social, se eu não estiver enganada, elas serão todas relativizadas, tá? Agora, se tiver que fazer algum lançamento, o lançamento vai ter que ser feito com amparo na convenção coletiva que existe, tá bom? É isso. Na suspensão do contrato, o abono é 50% do piso ou do salário? Já respondido, do piso. Também um gestor com salário de 5.000, também terá um abono de 600? Já respondi. Em caso de férias, precisamos pagar o saldo de dia de trabalho com 2 dias de antecedência na data de saída?
Sim. Ah, não, perdão, Matias, né? Tem o parcelamento das férias, né? Que ele fez a pergunta às 16 horas. Existe o parcelamento das férias para o pagamento dessas férias, né? A única condição aí da forma de concessão de férias é que no ato da concessão a empresa se obriga a pagar o saldo de salário, mas o valor correspondente às férias, ela pode ser paga em até 4 vezes a primeira parcela a contar de 30 dias depois da dação das férias, tá? Posso dar férias de 15 dias que o funcionário tem direito e na volta dele suspender o contrato? Sim. E os R$13 são debitados no Olerite, taxa de gorjeta se será dispensado no período da suspensão? Já foi, você já Sim. respondeu. Pela rescisão contratual prevista, as guias do seguro-desemprego vão ser liberadas normalmente? Sim. Como funciona a pensão dentro deste período? Já respondi também. Posso finalizar o contrato de experiência do colaborador que está em casa? Sim. Funcionárias grávidas que eu quero colocar na suspensão, caso o funcionário não aceite, como faço? Então, aqui você pode falar para ele, olha, se você não quiser, tem um mútuo acordo, né? Evidentemente que ele não é, a empregada não vai partir para o mútuo acordo, porque uma grávida não tem nenhuma vantagem, né? Você pode ter certeza que a grávida aceitará a suspensão, não tem a menor dúvida. Posso avisar por e-mail ou WhatsApp? Sim. Aqueles benefícios que não podem abrir mão, que você falou no começo, operei e perdi. Não entendi, Shanti. Olha, os benefícios que deverão ser mantidos são plano de assistência médica e odontológica. Atualmente pago a cesta social ao sindicato. Posso suspender? Olha, a cesta social, na verdade, está vinculada ao contrato de trabalho ativo, né? No período da suspensão contratual, como não há que se falar em salário, vocês vão poder suspender. Precisamos assinar algum documento com o Sindifest para dar início às negociações com o empregado? Não, isso tudo já está autorizado. Olha, Eric, tudo que eu falei aqui para vocês já está autorizado que a empresa faça, não precisa pedir autorização mais do sindicato. Basta que vocês utilizem, se quiserem, né, obviamente, a gente fez uns modelos para que vocês possam aí já ir manejando tudo, mas vocês podem utilizar os nossos modelos de suspensão, de redução, de rescisão, nós encaminhamos tudo para vocês, né, Alberto? Olha, eu fiz tanto modelo que eu já nem sei mais, mas a gente mandou tudo. Voltando um pouco à pensão, devo deixar este caso bem explicado, pois ele ficará sujeito a ser questionado pela pensionista? Preciso olhar o ofício, Estel. O ofício é que vai delimitar sobre qual valor a empresa é obrigada a fazer o desconto, tá? E aí a obrigação é da empresa, não é do empregado, tá bom? No caso de suspensão de contrato de trabalho com redução de 50% do salário, como fazemos com a pensão alimentícia? Já respondi. Dentro da situação de delivery, a qual não abrange gorjeta, ou seja, não temos rateio, pois não existirá atendimento. Nesse caso, também não haverá desconto da taxa em Olerite. Não haverá. Fundo de garantia vai ser liberado para saque dos ativos? Vamos esperar o governo falar alguma coisa, né? Até agora não disse nada. Como podemos fazer a entrega de documentos rescisórios para o colaborador nesse momento de recesso? Marco para permanecer na empresa ou posso enviar tudo por e-mail? Olha, isso é uma boa pergunta, Douglas. Eu acho que isso é uma questão de departamento pessoal do que propriamente jurídico. Se vocês mandarem esses arquivos eletrônicos, se isso é suficiente para ele fazer o saque do fundo de garantia, por exemplo. Eu já não saberia responder, tá bom? Se eletronicamente esses arquivos vão ser aceitos para o saque do fundo de garantia. Se for aceito, a resposta é sim, pode encaminhar. Uai, eu já respondi isso. Posso dar férias de 15 dias e na volta dele suspender? Sim. As gorjetas das férias. Gorjeta das férias. Não fazemos mais como adiantamento. O funcionário permanece no rateio e recebe nos períodos de 15 dias. Como não teremos venda salão e, portanto, sem gorjeta, quem sair de férias não recebe gorjeta, certo? Não, errado. Tá? Por que, Lilian? As férias que você vai dar para o empregado agora se refere a um período aquisitivo anterior, onde ele teve o recebimento de gorjeta, certo? Então, é aquilo que eu expliquei no começo, né?
Férias agora do empregado é a média do salário do período aquisitivo, média das gorjetas do período aquisitivo. Ah, doutor André, fica caro. É caro, tá? Pagar férias agora para o empregado de restaurante que tem um volume de gorjeta alto e que não está operando, quer dizer, eu não consigo tirar do rateio o volume da gorjeta que eu tenho que pagar para ele, correspondente ao período aquisitivo passado, realmente vai ficar caro. É por isso que a maioria das empresas tem preferido suspender o contrato de trabalho para quando reiniciar as operações, poder ter um pouco mais de desafogo, porque vai ter a gorjeta ali para poder pagar o volume da gorjeta nas férias. Frois, considerando que a demissão, utilizando artigos da CLT, nos evita pagar 40% da multa e aviso prévio, transferido ao Estado, pergunto, não seria mais benéfico ao funcionário ser desligado para receber auxílio-desemprego, que será maior do que a própria empresa pagará? Olha, Frois, esta é a minha opinião pessoal. Eu acho que sim, que é mais vantajoso para a empresa. Agora, precisa ver, né, assim, você está falando, o artigo da CLT nos evita pagar os 40% da multa e o aviso prévio, precisa tomar cuidado com a aplicação, acho que não sei se você estava ouvindo aqui, precisa tomar cuidado um pouco com a aplicação desse artigo 486, porque ele pode vir a ser, e será, obviamente, contestado lá na frente pelo governo, tá? E contestados na medida em que o governo pode dizer que isso foi uma calamidade, efetivamente, e que ele estava resguardando a saúde pública, né? E que isso pode ser uma salvaguarda para ele tentar se livrar dessas indenizações. E, de novo, Frois, tudo que nós consultamos aqui, né? E é pouca jurisprudência que a gente vê, e doutrina a respeito desse artigo 486, a maioria da jurisprudência disseram que o governo não era responsável por pagar a multa e os 40%. E várias decisões que a gente viu falando sobre imprevidência da empresa, e imprevidência aqui pode ser no sentido do que o Carlos também te falou ontem, quando a empresa decidiu mandar embora, foi logo após a decretação do fechamento, ela tomou essa medida, a gente talvez tenha aí alguma saída para fazer com que o governo tente pagar essa conta, tá? Eu posso dizer para você, Frois, trocando em miúdo, que a aplicação do artigo 486 individualmente por parte da empresa, nós não podemos assegurar a vocês que isso no futuro, né, daqui a 7 meses, 8 meses, quando vier a reclamação trabalhista deste empregado, pedindo o pagamento do aviso prévio e da multa de 40%, que os juízes vão isentar o Estado de pagar este valor, né? E aí a conta sobraria para a empresa. Eu não posso lhe dar essa segurança jurídica. O que é mais seguro nesta altura é a negociação que o Carlos está tentando fazer com o sindicato, tá? Agora, para o empregado não há dúvida em relação a ser mais benéfico por ele receber o seguro-desemprego, ele ser dispensado, não tenha dúvida. Cristiane, como paga a pensão em caso de contrato? Não paga? Cristiane, eu respondi ali para a Estel e para a Lilian, acho que não se lembra quem perguntou, preciso olhar o ofício do juiz, tá? O que fala exatamente esse ofício? Com base na determinação judicial é que você vai delimitar se sobre o abonos ou indenizações, que é o caso do abono, a empresa também teria a obrigação de efetuar o desconto e o repasse. Cláudia, ele abandonou porque já está na segunda suspensão e a próxima penalidade seria dispensada. Acho que essa aqui é a continuidade da outra pergunta, me parece. Por que a adesão maior das empresas tem sido pela suspensão e não pela demissão, se esta última dá vantagens maiores para os funcionários e empresa? Então, Frois, isso aí é decisão interna, né, da empresa. De novo, é a questão de fazer contas, de manejar isso, ainda que vamos considerar que a empresa unilateralmente fala, bom,
eu vou aplicar o 486, não vou pagar o aviso prévio, não vou pagar os 40%. Eventualmente, o valor e o volume dessa rescisão contratual fique mais caro do que operar a suspensão, né? Então, ainda que isso seja mais vantajoso para o trabalhador naquele momento, né? É uma questão de caixa, e de organização interna, e de estratégia, e de uma série de coisas. Cada empresa vai manejar essas histórias de uma maneira diferente, não há uma receita pronta, e nem é que eu possa dizer que esta é a mais correta a ser adotada, porque existem várias condicionantes dentro da empresa que precisam ser avaliadas. Leandro, se o funcionário tem data limite para tirar férias em maio, vamos suspender o contrato de trabalho por 120 dias, como ficaria a data limite? Olha, Leandro, isso também está previsto aqui, dizendo que isso não vai ser... não ensejará a dobra, tá? Olha, no caso de concessão ou término do parcelamento das férias, considerando o prazo de 120 dias contados, ó, concessão ou término, tá? Considerando o prazo de 120 dias, recair após o respectivo período de gozo de férias, tal fato não ensejará o pagamento da dobra ao que se refere ao artigo 137. É essa a resposta à sua dúvida. A dúvida sobre o saldo de dias. Exemplo, funcionário sai de férias dia 25. Os 24 dias de saldo de salário devem ser pagos com 2 dias, exemplo, dia 23, ou posso pagar no próprio dia 25? Então, aí, se você já pagou, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Sai de férias no dia 25. Os 24 dias de saldo de salário devem ser pagos com 2 dias... Ah, você está falando do pagamento, né? Não, deve ser pago no ato da concessão das férias. Falou, você está de férias amanhã, aí você paga o saldo de salário para ele, tá? Olha, esses prazos todos, né? Quando eu pago, quando eu aviso, não sei o quê, isso tudo foi relativizado aqui. Tá? Assim como vocês devem perceber, eu não quero falar muito na medida provisória, mas como vocês devem ter percebido também, que esses prazos de aviso de gozo de férias, eles foram relativizados também na medida provisória, né? Ah, e não consegui avisar, o que vai acontecer? Nada, eventualmente virá uma multa administrativa pequena e amplamente contestável lá na frente pelo momento que a gente está vivendo. Tá bom? Não se preocupem muito com isso. É importante que vocês observem esses prazos aqui de pagamento e etc., mas não fiquem muito preocupados se isso não acontecer exatamente no dia que eu concedi, paguei 2 dias depois. Não tem problema, tá? Funcionária que está voltando da licença maternidade tem estabilidade ou posso rescindir? Ué, ela tem estabilidade por mais 60 dias, né? Se ela estiver no Sintoresp. Né? Aí depende do que a empresa quer fazer com ela, se vai mantê-la, se vai reduzir, se vai suspender, depende, Luciana. Frois, consideramos que mandamos os funcionários, olha, eu estou falando o nome de todos vocês, porque todos vocês estão acompanhando aqui também o nome das pessoas que estão fazendo as perguntas, né? Espero não estar deixando ninguém constrangido, mas é que está tudo aberto aqui a pergunta, é um chat, né? Considerando que mandamos os funcionários para casa sem estabelecer o que faríamos, podemos hoje definir de forma retroativa, estabelecendo férias, suspensão ou cancelamento, ou teremos prazo para isso? Pode fazer, Frois. A única orientação minha é o seguinte, vamos esticar essa anterioridade até a data da convenção coletiva, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha o meu empregado já em casa há 10 dias, eu não sei o que fazer, ninguém sabe, ele está lá em casa há 10 dias. Veio a convenção coletiva no dia 19 de abril, desculpa, de março. Aí a pergunta é, eu posso então considerar desde o dia 9 de março que eles estão em casa, a hipótese de suspensão, blá, 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 blá? Então, aí esta medida já é mais arriscada, né? Na medida em que a hipótese de suspensão, de redução e blá, 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 só veio a partir do dia 19 de março, né? Ah, mas eu vou querer adotar, deixa, depois eu conto com risco. Tudo bem, tá? Mas saibam que tudo isso aqui só vai poder ser adotado
a partir da data da vigência da convenção coletiva. Antes, se vocês quiserem fazer, vocês vão assumir uma hipótese de risco, tá? Valéria, pode enviar os modelos? Pode colocar a data retroativa? Eu vou enviar os modelos para o Alberto, todos os modelos que nós fizemos, e aí vocês fazem as adaptações, tá? A data retroativa é aquilo que eu falei para o Rodrigo. Em caso de rescisão, se a empresa tiver fundo de garantia em atraso de 3 meses, podemos liberar o que já foi depositado e o atraso depositar quando a situação se normalizar? Eu penso que sim, não tem nenhum problema nisso, fora eventuais multas administrativas decorrentes. Acho que é papel de suspensão de trabalho, tem que constar o prazo de 120... é uma boa pergunta também. André, eu tenho que suspender já por 120 dias? Não. Doutora, a senhora está me ouvindo? Como? Vocês me ouvem? Acho que sim, estão me ouvindo. Eu tenho que já suspender por 120 dias? Ou eu posso suspender por 30, dou uma olhada, ver o que está acontecendo, depois suspendo por mais 30? A resposta é sim. Só que veja, se vocês formalizarem agora, né, um documento para suspender por 120, eu só vou ter que estabelecer, caso a situação volte, mais um documento só. Se a situação não voltar, já está suspenso. Agora, se a situação eu suspendo por 30 e a situação se mantém, eu vou ter que encaminhar um novo documento para falar, estou suspendendo por mais 30. Para ter o documento todo bonitinho, né, essa formalização de qual momento o empregado está experimentando. Né? O empregado tem que saber, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou de férias ou será que eu estou com contrato suspenso? Eu nem sei, ele precisa saber. Né? Até mesmo porque tem impactos diferentes na vida dele isso. Marcos, o abono será proporcional no 3º mês e integral a partir do 4º? Não. Não. Olha, falando no abono, né? Abono indenizatório é o que está previsto ali na hipótese de suspensão. O mínimo previsto de abono foi metade do piso salarial que a empresa está vinculada. Né? Se a empresa quiser estabelecer uma gradação, não tem problema. Né? Gradação para mais, né? Gradação para menos já vai dar estresse isso. Né? Você imagina, está muito pouco, então vou pagar R$1.000 agora. O mês que vem, putz, vou pagar 800. Aí já não acho legal. Tá? Isso vai criar uma expectativa ruim. Então é melhor estabelecer um valor só hoje único e eventualmente ir crescendo nessa história do que diminuindo, tá? A assinatura eletrônica nos documentos rescisórios poderia ser uma alternativa nos documentos que viessem a ser enviados? Sim. Posso alocar o pessoal do salão para o delivery? Se sim, como ficaria eles trabalhando sem gorjeta? Olha, Marcos, a gente precisa estabelecer realmente uma possibilidade, acho que até em uma próxima convenção coletiva, de alocação de empregados do salão para o delivery. Né? O ideal seria fazer isso através de uma autorização do sindicato. Caso demore para sair uma autorização do sindicato, eu não vejo nessa altura dos acontecimentos que este empregado seja transferido para o salão e aí bastaria fazer um aditamento ao contrato de trabalho com uma série de considerações a respeito, tá? E do mesmo modo, em relação à gorjeta, né? É uma função, né, no delivery que não tem gorjeta, portanto a gorjeta está vinculada ao cargo e à função exercida pelo trabalhador. Podemos dar aviso prévio hoje para que seja cumprido enquanto aguardamos a negociação com o Sintoresp da rescisão nos mesmos termos do Sindifest? Érica, sim, né? Desde que, então, quando você dá um aviso prévio, você está avisando o empregado que ele vai ter o contrato de trabalho rescindido, né? E aí é o seguinte, né? Tecnicamente só existem 2 tipos de aviso prévio, né? O aviso prévio trabalhado, não vai ser hipótese, me parece, e aviso prévio indenizado. O indenizado, então eu estou falando, olha, você não vai trabalhar, então estou te rescindindo hoje.
Aí a empresa precisa tomar uma atitude, porque existe um prazo, né, para pagamento. Ainda que não seja o prazo legal, que são de 10 dias a contar do aviso, né? Eu tenho 10 dias. Como é que é o site dessa bagaça? Deixa eu entrar aqui de novo. Ainda bem que eu não tenho nota de decisão. Para mim é mais fácil ainda mandar embora. Eu tô até com dor de barriga. Espetacular. Espetacular. Então, veja, Érica, ao tomar esta decisão, é importante que você saiba que para você pagar as verbas rescisórias, pelo Sindifest, você tem aí esse parcelamento em 6 vezes. Pelo Sintoresp, não tem como eu garantir que essas negociações, primeiro, saiam. Segundo, se essa negociação, primeiro, vai sair. Segundo, em que momento ela vai sair? A nossa expectativa, porque o CARD está trabalhando realmente sem parar nisso, né, é que ela saia logo. Mas eu não posso lhe assegurar que isso vai acontecer na velocidade que você deseja. Tá bom? Adolfo, vamos ver. Queria avisar a todos que os funcionários demitidos estão com dificuldades para dar entrada para receber o fundo. Agências da Caixa não estão aceitando. Você vê, essas questões práticas, eu acho, Adolfo, que isso realmente é importante você trazer aqui para o grupo, e eu já imaginava que isso pudesse acontecer. Por quê? Porque deve estar uma debandada de empregados na Caixa Econômica para sacar o fundo de garantia, né? Ainda que o fundo de garantia seja um dinheiro que está lá, nas contas do governo, né? O governo fica girando com esse volume. Ele gira, aplica, faz o que ele quiser. Então, quando alguém pede 1, 2, 3, né? Pede para sacar, isso facilmente é levantado. Agora, quando um volume de gente muito grande pede para fazer o saque, o governo precisa desmobilizar aquele dinheiro que eventualmente está em algum outro lugar para poder pagar todo mundo. Então, eu acho que isso realmente possa vir a acontecer, de as pessoas terem um pouco de demora para sacar esses valores, tá? O que vai ser ruim para os empregados, isso vai gerar uma ansiedade muito grande. Posso reduzir o salário e o abono de formas diferentes entre funcionários do departamento da empresa? Já respondi, Adriana, pode sim, tá? Doutora, posso fazer uma pergunta? Sim. É que eu já estou dando férias para alguns funcionários e eu posso pagar a gorjeta só depois que essa crise passar? Pode, eu não vejo problema, Flávia, mas saiba que isso tem que estar contingenciado aí para você, tá? Que não é que, então como eu não estou faturando, não tem gorjeta, então eu não pago nada para eles, né? Isso que eu falei. Tem que lembrar que essas férias que vocês estão dando hoje se refere a período aquisitivo lá atrás. Lá atrás, e lá atrás houve lançamento nos 12 meses dos olerites do período aquisitivo de gorjeta. Então, essa média precisa ser respeitada, né? Agora, quando pagar isso, como lá na frente, isso é uma decisão da empresa analisando-se 2 vertentes. Fôlego financeiro versus risco que eu estou disposta a correr ao diferir o pagamento do volume das gorjetas nas férias lá na frente, ou sabe-se lá Deus quando. Tá bom? Tá Vamos bom. lá. E é que a gente está pagando o integral, a gente não vamos fazer a divisão. Aí eu posso estar pagando as férias agora e o pagamento do salário pode ser no 5º dia útil? O pagamento do salário do mês de março, Flávia, pode ser até o 15º dia, tá? Agora, quando você dá férias para o empregado, aqui está dizendo que quando o empregado sair de férias, o saldo de salário precisa ser já no ato da concessão. Quer dizer, eu não vou poder diferir esse saldo de salário para o 15º dia do mês de abril, tá bom? Vamos lá. Então já eu Na tenho minha que pergunta... pagar... Desculpa, doutora.
Tá entendido, Flávia? Ok, então já posso pedir para o contador lançar o pagamento do mês de março. Se você vai conceder as férias para ele agora, sim. Ok. Muito bem. A minha pergunta, acredito que não me fiz correta. No mês 3, temos salários proporcionais e ao efetuar a suspensão na data de hoje, se devemos pagar os salários proporcionais mais o abono integral proporcional. Olha, tudo vai ser proporcional, né? Vamos combinar. O empregado trabalhou 15 dias do mês de março. Eu devo a ele salários de 15 dias do mês de março. A partir do 16º dia, suspendi o contrato de trabalho dele. Eu devo a ele 15 dias de suspensão do mês de março. Tudo vai ser proporcional na medida em que eu preciso avaliar até quando ele trabalhou e quando eu suspendi. Tá? Vamos lá. Minha voz começa a falhar. Andréia, vai dar para fazer sim de fast? Quer 5 minutos? Ih, era privado. Tem um empregado que está afastado há quase 2 anos. Posso suspender o contrato dele, sendo que o mesmo está recebendo auxílio-doença? E o afastamento dele vai até dezembro. Olha, se o empregado recebe algum pecúlio da Previdência, deixa ele recebendo o pecúlio da Previdência. Não há como suspender um contrato de trabalho que já está suspenso. Se ele não está trabalhando e recebendo um benefício previdenciário, ele já está na hipótese de suspensão, né? Com a garantia do benefício previdenciário. Deixa ele lá. Empregados com mais de 1 ano de registro precisam homologar no sindicato? Não. Outra, doutora, funcionários de licença maternidade. Eu não sei qual é a pergunta, mas deixa a empregada receber licença maternidade, se o valor é descontado no INSS. Aí sim, né? Em licença maternidade, aqui, essa convenção coletiva não tratou, mas a empresa precisa pagar o valor do salário maternidade para a empregada, né? E se reaver, se creditar o valor no INSS. Tá? Aí já é uma outra pergunta. Ela não estava perguntando de licença, não de salário. Sobre a licença maternidade, minha dúvida era se decidir fazer rescisão de todos os contratos de trabalho, não poderei fazer dessa funcionária devido à estabilidade? Pode, mas aí você vai ter que pagar a estabilidade para ela. Tá? As estabilidades não foram cessadas por conta desse ajuste aqui, elas ainda existem. Então, imagine, né? Vou ter que, infelizmente, vou rescindir o contrato de trabalho com todos os meus empregados, infelizmente. Tá? Procedo ali a rescisão, vamos torcer para que o Carlos Augusto consiga fazer alguma negociação coletiva no que diz respeito à forma de pagamento dessa rescisão. Né? Mas, evidentemente, que essa negociação coletiva não vai contemplar o não pagamento dos avos correspondentes dos empregados que têm estabilidade. Né? Então, imagine, eu mando embora uma empregada que acabou de ganhar bebê, vou rescindir o contrato, tem que rescindir, né? Rescindo o contrato e ela ainda tem 5 meses de estabilidade. Eu vou ter que pagar esses 5 meses de estabilidade? Vai, né? Os contratos de trabalho dos empregados que têm estabilidade, a gente considera estabilidade pessoal. O que é estabilidade pessoal? É aquela que está vinculado com o que aconteceu comigo, né? Quais são elas? São 2 só. Estabilidade gestante e estabilidade acidentária. Essas estabilidades, chova ou faça sol, elas são devidas para os trabalhadores, ainda na hipótese de extinção da minha empresa. Não tenho dinheiro para pagar. Então, não tem problema. Coloca ali na conta de contingência. Eu não vou pagar, mas eu sei que no futuro, daqui a 5, 6 meses, se vier uma reclamação trabalhista, eu vou ser obrigada a pagar. Coisa diversa acontece para estabilidades que são decorrentes da função e não da minha condição pessoal. Quais são elas? A estabilidade do cipeiro,
a estabilidade do dirigente sindical, né? Se existe a extinção da minha empresa, as estabilidades decorrentes do exercício do cargo, elas não existem mais. Então, não há que se falar em estabilidade nessa hipótese. Tá bom? Deixa eu ver. Desculpa, mas minha conexão caiu. Qual foi a orientação quanto aos documentos rescisórios serem enviados por e-mail com assinatura eletrônica? Eu não vejo nenhum problema, Estel, mas aí eu peço a vocês, né, que tem um pouco mais de familiaridade com esses documentos todos, vocês verifiquem junto à Caixa Econômica Federal se é possível o empregado... e outra coisa, não precisa homologar nada, não precisa mais, gente, homologar, já há 2 anos não precisa homologar nada no sindicato. O que vocês precisam saber é se esses documentos eletrônicos que vocês estão mandando para o empregado, assina, etc., se isso, quando eles receberem, eles vão conseguir, com isso, receber o fundo de garantia ou seguro-desemprego. É só isso que vocês precisam avaliar hoje, tá? Nenhuma rescisão mais precisa ser estabilidade de maternidade. Não. Se a empresa manda embora uma empregada com estabilidade e vai indenizar todo o período, não precisa fazer a homologação. A homologação só é devida quando a empregada com estabilidade pede demissão, tá? Agora ela pediu as contas? Acho bem difícil alguém pedir as contas agora, principalmente empregado estável. Outra pergunta. Em um caso desse, eu não teria minha via assinada pelo colaborador. Num passível, como agiria? Mas que via? Eu já não estou entendendo mais nada. É a via da suspensão? É a via do TRCT? Rescisão. Então, gente, de novo, olha, essas partes burocráticas, né? O pagamento dos valores vai estar lá lançado na conta dele. Isso é incontestável, o pagamento. Vai estar lá lançado, né? Agora, o que a Caixa Econômica Federal necessita para que o empregado possa sacar o fundo de garantia e receber o seguro-desemprego? Esta pergunta, eu pediria que vocês analisassem junto à Caixa Econômica Federal se eles vão aceitar algum documento que não conte com assinatura ou conte com assinatura eletrônica, alguma coisa. Neste momento em que a mobilidade está restrita, neste momento em que deve ter muita gente indo na Caixa Econômica Federal, Andréa Silva está atrasada, acaba de retirar a MP. André, isso aconteceu 13h, tá? Não tem mais, a gente não está nem mais falando da MP. Então, vejam vocês, de novo, junto à Caixa Econômica Federal, como é que a Caixa vai operacionalizar esta hipótese para saque e recebimento do seguro-desemprego, se eles estão manejando alguma outra forma aceitável em razão de tudo que está acontecendo. Eu, no momento, não saberia dizer a vocês, porque eu nem fui verificar isso na Caixa Econômica, tá bom? Adolfo, Carlos sugeriu PAGE para os funcionários. O que é PAGE, Adolfo? Me ajuda. Olha, eu acho que funcionários procurar assistência judicial. Aí eu preciso falar com a Adolfo, particularmente, que eu não sei o que ele discutiu com o cara. De qualquer maneira, eu acho, né, Alberto, que assim, agora as perguntas cessaram. Eu acho que deu bem para a gente ter um panorama aí do que existe aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. E oriento que vocês procurem verificar em cada base sindical o que foi ajustado com os sindicatos, tomar cuidado no momento de fazer a leitura desta convenção coletiva, né, específica para esse momento aí do coronavírus, porque tem muitos sindicatos, sindicato de Campinas, foi uma convenção ruim, porque estabelece, nossa, minha voz está falhando mesmo, estabelece no período da suspensão contratual
a obrigação da empresa é em pagar 30% da remuneração. Quando a gente fala em remuneração, a gente está dizendo salário mais gorjeta, tá? Isso não tem dinheiro que chegue, né? Então, não dá. Você imagina, o empregado ter uma média de recebível de R$4.000 e a empresa ser obrigada a pagar 30% desses R$4.000, né? Todos os meses, mesmo ele não estando trabalhando. Então, é importante que vocês vejam se existe convenção, mas é importante também que vocês analisem o teor desta convenção coletiva antes de aplicar, analisem os acordos coletivos que poderão ser feitos em cada uma das bases sindicais. É isso, tá, gente? Acho que, então, obrigada, viu, Samanta? Obrigada a todo mundo, Alberto, a Tatiane, a Thalita, né, que ajudou, né, a fazer essa organização. Não foi fácil, de novo, não está fácil para ninguém, mas agora acho que é o momento de procurar, eu falo isso na abertura e no fechamento, de procurar manter a serenidade, tá? Fazer contas efetivamente do que eu quero, do que eu posso, tá? E dos riscos que eu estou disposta a correr e a suportar lá na frente e tentar fazer de tudo para que eu possa passar por este momento. Tá bom, gente? Obrigada, fiquem com Deus e estamos todos aqui juntos. Então tá bom, gente. Muito obrigado a todos. E amanhã tem uma do GT Tech. Então, você precisa avisar esses responsáveis técnicos que vai ter uma do GT Tech às 2h. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Andréia. Especial para você. Beto. Te Obrigada. cuida aí. Tá bom, tchau. Opa. Tchau. Pessoal, boa tarde. Só corrigindo uma informação do seu Alberto, a reunião é na quinta-feira, tá? Não amanhã. A gente vai mandar para os responsáveis do GT Tech por e-mail, tá bom? Obrigada.